Morte, a guerra infinita. Introdução. Evitamos falar, comentar ou até mesmo tocar sobre esse grande inimigo que somos obrigados a conviver com ele todos os dias. A morte é o dilema existencial do ser humano. Somos as únicas criaturas que sabemos de antemão que um dia enfrentaremos esse inimigo. Uma pesquisa publicada no The Guardian, ano de 2019, afirmou que nossos cérebros nos protegem da verdade mortal. Ele parece categorizar a morte como algo que só acontece com outras pessoas, nunca conosco. Biblicamente, dizemos que isso acontece porque o ser humano foi criado numa perspectiva eterna. Ainda que, biologicamente, a morte é tratada como natural e necessária para o ciclo da vida, psiquicamente ou espiritualmente, agimos e vivemos o contrário, exatamente o que a pesquisa afirma e nós atestamos dia a dia em nosso viver. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Necessidade do estudo. Esse é mais um assunto daqueles que não podemos evitar em estudá-lo e entendê-lo. Caso contrário, alguém o fará e restará a nós apenas aceitar o que nos oferece. Claro que esse seria um caminho muito perigoso para um assunto de extrema importância. Se percorrermos algumas das doutrinas oferecidas a nós sobre a morte, confirmaremos essa verdade. Esse estudo que vos proponho é trabalhado todo ele biblicamente e está alinhado com a ortodoxia cristã. Você atestará ao fazê-lo até o fim. Também ele se completa com outros estudos neste canal sobre o mesmo tema. A morte de Deus. O ministério de Jesus Cristo no Hades. 1, 2, 3 e 4. A ressurreição de Cristo. Reflexões sobre e durante o luto de minha mãe. 1 e 2. Definindo o inimigo. A palavra morte chegou até nós proveniente da língua grega. O termo é thanatos. Seu significado é separação. Sim, na morte nós separamos dos entes queridos, dos amigos e do nosso corpo. Nosso psique, consciência ou parte imaterial se separa deste corpo mortal. Apesar de usarmos a figura folclórica da morte no slide introdutório, não cremos que ela seja um indivíduo, um ser, uma pessoa ou um anjo denominado de morte. Absolutamente. Cremos se tratar de um fenômeno onde nossas funções vitais são cessadas ou comprometidas, levando o ser a óbito. Cremos que pode existir situações, circunstâncias e seres físicos ou espirituais que podem provocar a morte de alguém. No entanto, esses não são a morte propriamente dito, mas agentes provocadores. Nasce o inimigo. Deus é absolutamente perfeito. Tudo que o Altíssimo cria é perfeito. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Uma das perfeições e semelhanças de Deus sobre a criação do ser humano foi a liberdade. Portanto, nossos pais, Adão e Eva, eram livres, dotados de liberdade em suas escolhas e vida. Nossos pais livremente escolheram desobedecer a Deus, quando submetidos à prova. Todos devem provar seu amor e obediência para Deus. Se até mesmo o próprio Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, precisou, quanto mais nós, humanos. Sim, a morte nasceu da ação de uma criatura perfeita. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 5, 12.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. Após o pecado, a morte passou a ser uma necessidade no mundo para manter o equilíbrio do sistema e poupar os seres de viver em um estado de dor e corrupção permanente. O reinado da morte iniciou com Abel, o sangue inocente derramado por seu irmão Caim, e continua a reinar até os dias de hoje. Continuará até que seja por fim derrotada por completo. Derrotou o cientista Arquimedes de Siracusa, quando um soldado romano covardemente o matou. O grande monarca Davi, rei ungido por Deus, os Césares romanos, os soldados valentes que surgiram neste mundo, todos rendidos e vencidos por este inimigo. Mahatma Gandhi, o grande líder pacificador indiano, Martin Luther King Jr., grande expoente dos direitos civis americanos, as grandes mentes surgidas entre nós, Isaac Newton, Albert Einstein, todos aprisionados pela morte. O reinado da morte. Minha querida mamãe, ceifada pela morte em 2022, e minha causa de dor e sofrimento. A menina Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, assassinada pelo pai e madrasta. Quanto choro e comoção no Brasil inteiro. Henry Borrow, um menino inocente de 4 anos, morto, vítima de violência, sofrida por sua mãe e padrasto. Novamente o país inteiro chora mais uma morte. O massacre em 2012 em Newton, Estados Unidos. Um homem com um rifle invadiu a escola infantil Sandy Hook e matou 20 alunos e 6 adultos. Que tragédia! Quanta dor, sofrimento e lágrimas no decorrer da história. Mães choram seus filhos, pais choram seus herdeiros, filhos choram seus pais, amigos, namorados, esposas, maridos, avós, todos lamentam seus mortos de forma impotente. Nada pode fazer para reverter a situação. A morte, esse inimigo implacável, reina de forma soberana. Morte, a guerra final. Te aguardo no próximo capítulo para estudarmos a guerra final do nosso Senhor Jesus Cristo e a morte. Como se dará esse embate? Como vencer a morte? Por que Jesus Cristo venceu a morte? Como podemos também vencer esse inimigo que humanamente é invencível? Esses e outros assuntos trataremos na parte 2 desta série. Apocalipse 1, 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.